o Justiça em Pauta está no ar. A mulher sempre foi vista em várias sociedades como aquela que deve cuidar da casa e dos filhos. Mas os tempos mudaram. Hoje, grande parte delas trabalha e ajuda no sustento da família. Mas você sabe quais são os direitos da mulher casada? É sobre esse assunto que eu converso hoje com o meu entrevistado, o Dr. Josildo Pereira da Silva, que é especialista em direito da família. Tudo bem, Dr. Josildo? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no Justiça em Pauta. Prazer é meu. Dr. Josildo, o que é o casamento no ponto de vista do direito? Bem, se nós analisarmos casamento apenas do ponto de vista legal, eu diria que casamento é a manifestação de vontade das partes, dos nubentes, tá, perante um juiz e a declaração desse juiz dando ambos por casados. Isso é casamento. Aí já temos o casamento. E a mulher deve se reportar ao marido por lei sempre que for tomar uma decisão que interfira na família, não? Isso é relativo. Depende. Há assuntos que a mulher deve se reportar ao juiz, como, por exemplo, na venda de um imóvel. Uma vez que, na sociedade conjugal, ambos têm direitos iguais sobre os bens. Porém, com referência à administração do lar, à educação dos filhos e à educação do casamento, ou a administração do casamento, a mulher é livre. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, existem alguns tipos de regimes de casamento, né? Regimes de bens. Explica para a gente o que são esses regimes e quais são. Os regimes de casamentos são 3. O primeiro é o principal, da comunhão parcial de bens. O regime da separação total de bens e o regime da comunhão universal de bens. Cada um com as suas características. O regime da comunhão parcial de bens é aquele regime em que os nubentes não comunicam os seus bens anteriores ao casamento. Vêm para o casamento e os bens começam a se comunicar a partir da constituição dentro do casamento. Esse é o regime que vigora atualmente no Brasil. Isso, vigora na sua maior parte. Ou seja, é o principal regime, é o da comunhão parcial de bens. Ou seja, se eu vou casar e não indico qual regime eu quero seguir, esse é o que vale. Esse é o regime que vale. Isso. Até porque, para indicar outro regime, ou seja, da separação total de bens ou da comunhão universal de bens, há necessidade de algumas formalidades legais. E quais são essas formalidades? Há necessidade de que seja feito um contrato, o que a lei chama de pacto antinupcial. Neste pacto, as partes estabelecerão se querem a separação total ou se querem a comunhão universal de bens. E aí, na separação total, mesmo os bens havidos na constância do casamento, pertence cada um de per si. E na comunhão universal de bens, os bens todos havidos antes do casamento, durante o casamento, pertencerão a ambos os cônjuges. E esse é o que mais dá briga, né? Esse é o que mais complica. Quais são os direitos exercidos da mulher com relação aos filhos? Os direitos da mulher com relação aos filhos são o mesmo do marido. A mulher não tem que se reportar ao marido com referência à educação, orientação, escola dos filhos, etc. Ela pode assinar a documentação escolar, ela pode orientar os filhos, ela tem liberdade para isso. Claro que se houver alguma extrapolação dessas obrigações de ambos, pode haver uma interferência ou outra. A gente começou falando do casamento, né? Exato. Mas em casos de separação, quem é responsável pela guarda dos filhos? Qual dos dois, o marido ou a mulher? Interessante essa pergunta, porque a guarda dos filhos é direito de ambos os cônjuges. Pode ficar com um ou pode ficar com o outro, dependendo do acerto que eles façam, da comunhão da divisão que eles venham a fazer. Todavia, quando não há decisão do casal, o que vai acontecer? O juiz terá que decidir com quem fica os filhos. Na tradição da família brasileira, normalmente, até por uma questão de sensatez, os filhos menores geralmente ficam com a mulher,
com a mãe, que tem maior proximidade e etc. Mas nada impede que fique com o pai. Agora, o que nós temos de mais interessante na questão de guarda dos filhos é o que aconteceu a partir da legislação de 2008, aonde surgiu a figura da guarda compartilhada. O que é isso? A guarda compartilhada é onde o casal tem direitos iguais sobre a guarda. A guarda não é de A nem de B, a guarda é dos dois. E aí vão dividir o tempo disto, por semana, por mês, por final de semana, de acordo com todas as responsabilidades são tomadas em conjunto. Exatamente. Ambos têm todas as responsabilidades. O filho pode ficar um período com o pai, fica um período com a mãe, de acordo com as possibilidades, e as responsabilidades são divididas. É uma divisão, se é que a gente pode chamar uma divisão, mais flexível. Não tem tanto rigor de final de semana você fica, o outro final de semana fica o pai. E assim, também tomar decisões, por exemplo, de qual escola o filho deve estudar, questões de plano de saúde, é mais ou menos isso, essa questão, essa flexibilização. Mais ou menos isso. Evidente que quando se decide pela guarda compartilhada, o casal deve dizer como isso vai ficar. Se fica final de semana com um, se fica com outro, se fica uma semana com um, semana com outro, dependendo da idade dos filhos, dependendo da localização da escola, e aí por diante. Entendi. E na questão dos direitos da mulher, quais são os direitos dela depois da separação? Falar em direitos da mulher é falar em sociedade. É como se nós estivéssemos diante de uma sociedade comercial. Com a separação, surge o direito da partilha de bens, aonde os nubentes, os cônjuges, têm 50% cada um dos bens. Então, o direito da mulher é exatamente ficar com os 50% dos bens do que o casal tenha constituído, né, no regime da comunhão parcial de bens, e, além disso, a mulher e o marido, os separandos, vão decidir quanto ao sobrenome. E aí a mulher pode ou não continuar com o sobrenome do marido? Pode continuar com o sobrenome do marido. Mesmo depois de separada, de divorciada, pode continuar com o nome. Tá, e aí na questão, a gente falou da questão de bens. Quando foi feita a partilha, tudo certinho, cada um levou a sua metade, mas não há filhos. A mulher, ela pode requerer do marido uma pensão? A pensão, evidentemente, você já pressupôs que seja para os filhos menores. Exatamente. Agora, direito de pensão para a mulher tem se tornado algo cada dia mais escasso de se apreciar, uma vez que essa igualdade constitucional, a partir da Constituição de 2008, de 1988, igualou as partes. Ocorre que pode ainda, mesmo nessa Constituição, mesmo nessa vida atual, pode haver, sim, a mulher pedir uma pensão para si, em casos especialíssimos. Quais, por exemplo? Podemos citar, por exemplo, a mulher casou, era uma profissional, estava no mercado de trabalho, e o marido, dentro desse machismo brasileiro, disse: não, você não vai trabalhar, eu quero você dentro de casa, lugar de mulher é em casa. Aí surgem aquelas piadinhas sem graça, né? E aí o que acontece? Quando há a separação, a mulher pode requerer uma pensão, por um período ou não, dependendo do que seja discutido no processo, para suprir aquele dano que o marido lhe causou, ou seja, de tê-la impedido de trabalhar e desenvolver a sua profissão. Então, havendo responsabilidade do marido pela separação, a mulher pode pleitear uma pensão para o seu sustento. Em caso de doença dela... Em caso de enfermidade, são os casos típicos. Qual a autonomia feminina na administração dos bens durante o casamento? Ela tem total autonomia? A administração dos bens é de total autonomia do casal. Portanto, a mulher não está fora dessa responsabilidade e deste direito. Podemos citar, por exemplo, o casal possui aí 5 apartamentos, né? Residem em 1 e 4 são objeto de locação. O contrato de locação pode ser assinado pelo marido
ou pela mulher, ou por ambos. Em quais casos, por exemplo, a mulher, eles têm bens, né, bens em comum, mas o marido viaja muito e ela pode, ou vice-versa, pode responder pela venda de um imóvel? Existe essa possibilidade, sem comunicação do outro cônjuge? Existe essa possibilidade desde que haja anuência, né? O marido não pode viajar e, quando voltar, ter os seus bens dilapidados. Caso o casal tenha uma empresa, quais são os direitos da mulher aí nesse caso? Entra a mesma questão, meio a meio, ou depende da sociedade? Depende. Suponha que no regime da comunhão parcial de bens, o marido tem uma empresa, né? Se a empresa foi constituída no curso do casamento, o que vai acontecer? Aí constitui a empresa, geralmente uma sociedade por responsabilidade limitada, e aí, eu vou exagerar, coloca-se 98% do marido e 2% pertencente à mulher na sociedade só para constar. comercial. Só para constar. Isso não significa que, em eventual separação, a mulher vai ficar com 2% e o marido vai ficar com 98%, uma vez que os bens pertencem aos dois. Então, a empresa também pertence aos dois. Então, vão dividir meio a meio, 50% cada um. E caso a empresa tenha sido concebida antes do casamento, por esse mesmo regime? Muito bem. A empresa foi concebida antes do casamento. Veio para o casamento a mulher ou o marido já tinha, supondo, a empresa. A mulher não tem direito a esta empresa, exceto se durante o casamento essa mulher, o marido percebeu as habilidades administrativas dela, ela passou a trabalhar na empresa, passou a dar de si para a empresa, passou a fazer com que a empresa progredisse, crescesse. Então, uma empresa que ele trouxe para o casamento com um capital ou com um patrimônio de 100 mil reais, depois de 5, 10 anos, por força da intervenção da mulher, esse patrimônio cresceu, evoluiu para o dobro disso, para 200 mil reais. Então discute-se, mas eu defendo a tese de que esses 100 mil reais a mais, que foi fruto do trabalho da mulher, é partilhável entre os dois. Mesmo já tendo vindo para o casamento. Tá certo. A mulher tem direito de anular uma decisão tomada pelo marido? O senhor me responde daqui a pouquinho. Justiça em Pauta vai para um rápido intervalo, a gente volta já já.